Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Roger Machado já está falando. Isso, Arena do Palmeiras. Felipe Melo também. Agora, com relação ao jogo, foi um jogo bastante equilibrado. A gente não esperava em nenhum momento encontrar facilidade. Um jogo de muita marcação, de poucas oportunidades de gol. E que, como eu disse, o ideal seria os 3 pontos, mas um ponto que nos deixa na frente da tabela, e numa condição especial dentro do grupo. Ô Roger, eu quero fazer uma pergunta direcionada ao treinador e também aproveitar a presença do Felipe para também tratar desse assunto. Vocês já foram jovens, assim como é o Antônio, e ele estava no lance do gol do Campeonato Paulista e agora no gol também, na Libertadores. Como é que vocês vão trabalhar? Porque é um jovem que estava regular, o campeonato todo, a temporada toda, era elogiado, e agora tem esses lances para que ele não perca o foco e ele continue e retome aquele caminho que ele estava traçando na temporada. Então, eu acho que o verbo usado talvez justamente não seja adequado. Ele não estava, ele está em alto nível. A gente tem que avaliar os dois lances com um olho bastante clínico, e avaliar o contexto total. No lance, no clássico, o Tonhão estava envolvido no lance. Houve outro erro técnico, tático da jogada, que o Tonhão teve que tentar consertar e não conseguiu fazer. Nesse lance foi um erro de tomada de decisão. E eu arrisco a dizer que depois do Keno, que fez o gol e fez uma grande partida, mesmo com o erro na tomada de decisão, que acabou com o gol do Boca de empate, para mim ele ainda não foi um dos melhores em campo. Então eu acho que a gente tem que olhar, estar atento, mas não maximizar nesses momentos, porque é muito fácil a gente jogar tudo fora, o que o atleta construiu com muito talento e empenho esse ano inteiro. Para mim ele continua em alto nível, ele não estava. E esses equívocos acontecem. As partes, futebol não é um jogo de acerto, é um jogo de erro, que erra menos. E nesse dia de hoje, infelizmente, o Tonhão participou da jogada, mas faz parte, já foi. Eu creio que é triste a gente colocar a culpa num jogador só. É triste e injusto nós colocarmos a culpa no jogador no esporte coletivo. Haja visto que há alguns minutos atrás ele salvou uma bola num carrinho fantástico que ele deu, que creio que o melhor jogador deles, o mais veloz deles, o Pavão, se eu não me engano, ia dentro do gol. No jogo contra o Santos, ele fez um gol de cabeça que abriu para nós vencermos, contra o São Paulo, idem. Então, o garoto é um jogador que tem um futuro brilhante, é um cara que, como o Roger acabou de falar, está em alto nível, tem o nosso apoio, tem a nossa confiança. Quando erra um, erra todo, é um todo. Então a gente não tem que colocar a culpa em um jogador ou outro, porque quando ganha todo mundo, quando perde é normal, o futebol é coletivo, a gente está no esporte coletivo. Então eu creio que aconteceu, nós temos que tirar realmente a parte positiva desse jogo. Não é fácil vir de uma derrota numa final de campeonato e jogar apenas contra o Boca Júnior. Se eu não me engano, tem 6 títulos nessa competição. É um time muito cascudo, um time muito bom. Então, eu acho que se realmente nós pararmos para pensar e perguntasse para qualquer um torcedor palmeirense, antes de começar o campeonato, você terminaria o primeiro turno, você firmaria terminar o primeiro turno do campeonato com 7 pontos na frente de todos? Eu acho que todo mundo firmaria. Então, o resultado, como o Roger falou, que é amargo pelo gol que tomamos no final, porém a gente segue líder da competição. O Felipe, boa noite. Você não jogou no domingo, mas certamente impactado também por tudo o que aconteceu. Não sei se você chegou a acompanhar, do lado de lá teve gente falando que a reclamação do Palmeiras é mimimi, jogadores do adversário do Corinthians. Queria saber se você acha que ou se você concorda com as medidas que o Palmeiras está tomando, buscando até, num caso de punição mais grave, anulação de jogo. Queria saber isso de você. Queria que o Roger depois falasse um pouco sobre o Lucas Lima. Hoje deu a impressão que ele saiu vaiado, também não foi bem no domingo. Se te preocupa uma queda de rendimento do Lucas Lima? Bom, primeiro de tudo, eu estou aqui para falar do jogo de hoje. O que aconteceu no passado aí é passado. E sobre essa situação aí é jurídico, vai perguntar para o nosso presidente. Desculpa, mas estou aqui para falar do jogo de hoje, o que aconteceu hoje. Lucas, então,
O jogador passa por altos e baixos dentro do jogo, né? Por vezes tu pega um adversário com um marcador mais implacável, né? Com uma estratégia que não permite que o atleta consiga fazer o seu melhor do jogo. Nós temos que entender que a gente também vem de uma maratona de jogos a cada 3 dias, né? Que também é desgastante, e por vezes o jogador não entra completamente recuperado dentro de campo. É o contexto da partida que por vezes a gente precisa mexer ali, como eu fiz a alternativa, né, do Moisés e do Guerra, para mudar um pouco a característica da função que o Lucas vem exercendo. Faz parte, né? Eu não vejo ele num mau momento. Eu sei que, como eu disse, o desgaste desses jogos eles são muito grandes. Hoje a gente está fechando 30 dias que a gente não teve uma folga, ainda, né, de um dia inteiro, né, e poucos jogos de recuperação. Em função disso, mesmo com a estreia, né, do brasileiro logo ali na segunda-feira, amanhã a gente vai ter que promover uma folga, né, para os atletas, para que eles descansem, diferente do que estava até na programação, né, porque além do, né, desgaste físico, o emocional, como a gente havia falado antes, né, vindo de uma decisão pesada emocionalmente. Eu não vejo o Lucas, né, em uma fase. Um jogo ou outro, por vezes, pode estar abaixo, mas não vejo ele, né, muito abaixo do que vinha fazendo antes. Roger, Felipe, boa noite. Boa noite. Roger, primeira para você, queria te ouvir sobre as outras 2 mudanças. Além do retorno do Melo, você promove a entrada do Diogo na esquerda, a entrada do Keno no ataque. Se é algo que você pensou pontualmente para esse jogo, pensando nas características do adversário, ou se é algo que você pretende dar uma certa sequência, Diogo Barbosa e Keno. E para você, Felipe, você disse que não vai abordar as questões relacionadas ao último jogo. Nem pergunta. Exato. Não vou gastar minha pergunta, mas você entende que de alguma maneira o primeiro tempo em especial do Palmeiras um pouco nervoso demais, errando alguns passes, teve influência por tudo que aconteceu nesse último jogo contra o Corinthians? Primeiro? Não concordo não. O jogo foi tenso, né? Jogar contra uma equipe como Boca, cascuda nesse tipo de competição, é sempre muito tenso. Tenso porque você joga contra grandes jogadores, tenso porque você vem de uma derrota num clássico, tenso porque numa competição como essa, você tomar um gol realmente é complicado reverter, sobretudo em casa. Então, o jogo é tenso em si, mas eu acho que nós nos comportamos muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo, esperamos o momento certo para fazermos o nosso gol, lutamos, corremos, fizemos tudo aquilo que era possível dentro de campo. Eu saí esgotado, meus companheiros saíram esgotados. Eu acho que isso aí nós temos que realmente fazer com que isso aconteça durante todos os jogos. A nossa intensidade, a nossa entrega dentro de campo. O nervoso vai ser o jogo normal, assim como vai ser o jogo contra o Botafogo. Grandes jogos contra grandes equipes é sempre muito nervoso, é sempre muito tenso. Mas eu acho que nós estivemos concentrados e isso é o mais importante. Com relação às alterações, né, elas aconteceram, né, em função, né, do adversário, né, que a gente já havia percebido, principalmente, né, na opção pelo Keno, que a gente ia precisar da vitória pessoal dele, porque o time, né, tem uma linha com 5 defensores à frente da primeira, né, mas de alguma forma, né, permite que ao chegar essa bola para os jogadores de beirada, eles possam imprimir a vitória pessoal, e o Diogo para dar uma oportunidade a ele, e também para ter a força ofensiva, né, que é a característica do Diogo é diferente do Vitor, e a gente ia precisar atacar mais por aquele lado esquerdo também, né, mas são alterações que elas podem permanecer sim, porque hoje talvez o Keno não tenha feito o melhor jogo do ano, né, e o Diogo se comportou muito bem também, tanto ofensivo como defensivamente. Roger, Felipe, boa noite. Minha pergunta vai para os dois, na verdade. Já no primeiro momento, nos primeiros minutos de jogo, a torcida já estava impaciente com algum lance, seja pedindo para o time avançar um pouco mais, seja por alguma bola que não conseguiu, que acabou perdendo. Na sua visão, no seu ponto de vista, tem algum momento que a torcida ela pode fazer o papel contrário e atrapalhar o time? Me confesso sinceramente que eu não percebi esse viés. É natural que o torcedor queira muitas vezes apressar o jogo, né, porque até tem uma visão diferente do que a gente tem na beira do campo, que os atletas têm na beira do campo, por vezes enxergam um jogador lá do alto,
né, sozinho do outro lado, ou uma bola que achava que deveria ter tomado uma decisão diferente, né, ou até mesmo algum erro de saída de passe, como aconteceu, e é natural, né, o torcedor ter essa ansiedade. O que não é natural é a gente, né, acelerar o jogo, mudar a característica do que deve fazer, motivado justamente, né, pela ansiedade do torcedor. É isso que a gente tem que entender. O torcedor é paixão. Né? Nós que temos que ter a consciência, e foi uma das tônicas, né, apontadas por mim na palestra pré-jogo. Né? Que a gente, né, tivesse a serenidade, né, de entender que era um jogo importante, né, mas que a gente não ia ganhar de qualquer forma. Poderia se ganhar no primeiro, se ganhar no último minuto, né, como fizemos o nosso gol perto do final do segundo tempo. E que seria uma partida muito difícil. Mas que o nosso torcedor, exigente como é, né, na frustração da perda do Campeonato Paulista, né, viria em massa sim, iria nos apoiar, né, mas em algum momento poderia demonstrar ansiedade. Isso faz parte. Nós que temos que ter o discernimento. Boa noite. Bom, eu creio... Eu não consigo entender um pouco a parte da imprensa, porque nós somos líderes. Nós somos líderes, jogamos contra o Boca, não perdemos, fizemos um grande jogo. A torcida compareceu em massa. E vocês estão perguntando para a gente, mais a torcida, mais o resultado. É difícil uma torcida, depois da frustração de perder um título, comparecer em massa. Eu acho que tem que elogiar a torcida de ter vindo aqui, comparecido, ter feito a festa. Eu acho que tem que exaltar o Palmeiras de ter terminado o primeiro turno em primeiro lugar. Acho que é o grupo dos mais difíceis da Libertadores. E a gente está aqui para falar o quê? Ah, não, porque empatou, ah, não. Não, calma aí, gente, nós estamos em primeiro. Nós temos um grande jogo, erros acontecem. E graças a Deus aconteceu agora. Para que quando chegue na hora do mata-mata, nós estejamos preparados. Então a gente tem que olhar de uma outra forma. O Palmeiras está em primeiro lugar no grupo. O Palmeiras conseguiu colocar 30 e poucas mil pessoas no estádio depois de uma derrota no Clássico. Isso não é para qualquer um, não. Boa noite. A pergunta vai para os dois, na verdade. Eu queria saber como é que está o psicológico dos jogadores, porque apesar das polêmicas ainda renderem, teve agora Libertadores, tem estreia no Brasileirão. Vocês conversaram entre si para que deixassem isso um pouco de lado e focar nos trabalhos, no futebol em si? Claro, obviamente que a gente conversa sempre, né? Mas a vida do atleta e de quem trabalha com futebol é de muitas frustrações. Então, o que o atleta sabe mais fazer depois das frustrações é recuperar o ânimo, porque a vida é assim, o esporte é assim, se perde, se ganha. Então, existe um momento de abatimento, né, mas no futebol ele tem que ser muito curto. Não há espaço para você ficar lamentando o que ficou para trás. Então, mais que qualquer conversa, é a rotina dos atletas. Né? Cair, levantar e estar forte para o próximo desafio. Tá aí o Roger Machado e o Felipe Melo falando em entrevista coletiva depois desse empate que frustrou muito o torcedor palmeirense.